Diferente de outras regiões brasileiras, o Rio Grande do Sul não tinha uma economia que era focada no exterior, mas sim no Brasil. O estado produzia principalmente o charque e o couro. Esses charques serviam de alimentação para os escravos e iam em grande quantidade para a atividade mineradora em Minas Gerais, para as plantações de açúcar e para a região sudeste, onde se começava o cultivo do café. Mas o estado sofria pela alta tributação, que fazia seus produtos serem mais caros comparados com os mercados competidores da Argentina e do Uruguai, o que fazia o estado perder grandes fatias do mercado. Os gaúchos já reclamavam dessa situação desde 1804, e mesmo após a independência, eles continuavam com esse problema. A situação piorou ainda mais após a Guerra da Cisplatina, que resultou na perda da Cisplatina, que agora é o Uruguai. Essa guerra também fez com que o Marquês de Barbacena ganhasse o comando geral da província do Rio Grande do Sul, mesmo que outros candidatos gaúchos também eram qualificados. Na fronteira entre Rio Grande do Sul e o Uruguai, os militares locais viram as vantagens de uma independência do império, o que fez um sentimento republicano gaúcho crescer ainda mais nas elites do estado. Já em 1830, havia algumas tentativas para instaurar uma república independente no Rio Grande do Sul, e junto com alguns boatos sobre uma grande revolução separatista, fez com que o Império ficasse preocupado com a estabilidade no Rio Grande do Sul. Mas a situação só piorou quando a Sociedade Militar, um clube monarquista que foi criado no Rio de Janeiro, chegou em Porto Alegre, o que fez os fazendeiros locais ficarem irritados e pediam que o governo provincial colocasse a sociedade na ilegalidade. Em 1835, a tensão política estava alta, com várias partes da política e sociedade gaúcha estando de saco cheio da intervenção do Império na região, e naquele ano, Fernandes Braga chegou ao cargo de presidente da província, meio que como um governador do estado. Isso com a ajuda da indicação de Bento Gonçalves. Mesmo sendo gaúcho, ele tinha servido o Império há vários anos. Fernandes até tinha apoio dos liberais, mas acabou perdendo esse apoio quando acusou os liberais extremistas de quererem separar a província e unir-se com o Uruguai. Entre várias brigas nas sessões da Assembleia, Fernandes até tentou voltar atrás e corrigir as tensões, mas já era tarde demais. Na noite de 18 de setembro de 1835, vários farroupilhas, alguns separatistas e outros não, se reuniram para derrubar o presidente da província em 2 dias. No interior, várias milícias foram chamadas para participar da revolta. Quando Fernandes descobriu a existência dessa revolta, ele ainda tentou fazer alguma resistência, mas não conseguiu e fugiu, com os farroupilhas chegando alguns dias antes. E Bento Gonçalves mandou uma carta para o regente brasileiro, explicando o motivo da revolta. Isso significava para os revoltosos que tudo já tinha acabado. Mas, quando Fernandes chegou no Rio de Janeiro, contou uma versão diferente sobre o que tinha acontecido. O novo indicado, José de Araújo Ribeiro, foi enviado para Porto Alegre, acompanhado por um verdadeiro aparato de guerra. Quando chegou lá, no começo de dezembro, ele deveria tomar a posse como presidente da província. Mas os farroupilhas impediram essa ação. Então, Araújo juntou forças contra os farroupilhas, iniciando uma resistência em Rio Grande. Em abril de 1836, essa resistência conseguiu tomar a cidade de Porto Alegre. Dias depois, Bento Gonçalves tentou invadir a cidade, mas não conseguiu. Então lá ele tentou começar um cerco. Sem Porto Alegre, os revoltosos moveram seu quartel-general na cidade de Piratini. Em 10 de setembro de 1836, a Batalha do Ceival começava, que terminou numa vitória esmagadora dos farrapos. Com essa vitória, o sentimento separatista explodiu, e no dia 11 de setembro de 1836, Antônio de Souza Neto leu a Proclamação da República Rio-Grandense, que foi uma grande festa, com a bandeira tricolor gaúcha sendo a bandeira oficial da República. Mesmo com toda essa festa, a nova República tinha pouco apoio das áreas colonizadas por alemães, e, em Porto Alegre, além de que os separatistas tinham uma capacidade militar muito inferior aos imperiais. Isso foi mostrado na Batalha do Pampa, em 1º de outubro, quando Bento Gonçalves foi cercado na ilha de Fanfa. Os farrapos resistiram por 3 dias, até Bento Manuel pedir uma negociação, e Gonçalves aceitou, mas ele tentou passar a perna em Manuel e acabou sendo preso. Mesmo estando preso, Bento Gonçalves foi eleito como presidente da República Rio-Grandense em 6 de novembro de 1836, mas José Gomes assumiu esse cargo, já que Gonçalves estava preso.
A disputa entre as duas partes era acirrada, e agora as coisas estavam indo bem para os farroupilhos, com vários militares se juntando por estarem descontentes com a nomeação feita pelo Império, e com a população da cidade de Lages, em Santa Catarina, apoiando os gaúchos, o que ajudou muito nos suprimentos dos farrapos. No Rio de Janeiro, Bento Gonçalves tentava escapar na prisão, e em uma das suas tentativas, não conseguiu porque seu companheiro, Pedro Boticário, era muito gordo, e não passou na janela. Isso fez com que ele fosse transferido para a Bahia em 26 de agosto de 1837, mas por sorte conseguiu fugir com a ajuda da maçonaria. Isso alguns dias antes da Sabinada acontecer. Depois disso, Gonçalves foi para Buenos Aires e chegou no Rio Grande do Sul em 16 de dezembro, assim virando presidente da República Rio-Grandense. Voltando para os combates, os farrapos não conseguiram quebrar o cerco em Porto Alegre, então foram para Rio Pardo, onde se iniciou a Batalha do Barro Vermelho, que eles ganharam e conquistaram uma das cidades mais importantes do Rio Grande do Sul. Os farrapos, depois de muita luta, conseguiram estabelecer uma marinha, um mínimo para competir com o Império, e já foram em direção a Santa Catarina para tomar a cidade de Laguna, que foi facilmente conquistada. E alguns dias depois da conquista, em 29 de julho de 1839, foi proclamada a República Juliana, que era um país independente, aliada da República Rio-Grandense. De Laguna, as forças avançaram ainda mais até perto de Desterro, que é Florianópolis. Essa conquista fez com que metade da província de Santa Catarina estivesse nas mãos dos farrapos. Pouco tempo depois, o Império atacou com força total. Os farrapos tentaram resistir bravamente, afundando navios e batalhando ferozmente na terra. A marinha farroupilha foi massacrada, perdendo todos os navios e quase todos os comandantes. Após isso, os imperiais foram em direção a Lages, e conseguiram conquistar a cidade, dando um fim à República Juliana. Após a queda da cidade de Laguna, a situação para os farrapos só foram de mal para pior, com várias disputas políticas dentro da República. E mesmo controlando boa parte do interior, os farrapos não tinham saída para o mar, e quanto mais tempo passava, mais a própria República se dividia. Os rio-grandenses tinham até esperança quando a Revolução Liberal de 1842 aconteceu, mas logo essa revolução foi derrotada, e o Império conseguiu juntar as suas forças para acabar logo com a guerra. Após vários problemas, os farrapos se renderam e assinaram um acordo de paz em 1º de março de 1845. Olá! Estou aqui no final do vídeo apenas para agradecer o apoio que vocês estão me dando. Eu sei que eu posso demorar um pouco para fazer vídeos, mas eu tento na medida do possível. Bom, é só isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado e adeus.